Gostaria de saudar a igreja com a graciosa paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. A honra e a glória sempre pertence ao Senhor Jesus. E mais uma vez aqui, diante da igreja, na responsabilidade de estar trazendo uma palavra. E eu tenho a plena certeza de que, se você estiver antenado ou antenada, você será abençoado e abençoada nesta noite. Eu tenho ainda a dizer aos irmãos que o meu coração tem ardido a cada dia pela igreja. O meu coração tem ardido a cada dia pelos problemas da igreja. E nessa expectativa, nesse sentimento, é que o Espírito Santo vai trabalhando, o Espírito Santo vai ministrando aos nossos corações. Nós temos recebido do Senhor muitas ministrações, nós temos recebido do Senhor muitos direcionamentos, mas cabe a nós tomarmos as decisões. Cabe a nós estarmos na obediência àquilo que temos recebido, àquilo que temos aprendido do Senhor. Então que você fique atento nesta noite. Não sei se todos aqui me conhecem, né? Como o Derone já falou, meu nome é Joanício. Eu estou aqui na companhia da minha esposa Andréia, para quem não conhece. Mas é uma honra muito grande poder falar do nome de Jesus, porque é o nome que está acima de todo nome. É o nome que deve ser dado a Ele toda a reverência. Então é de suma importância que você que está aí me guarde em oração enquanto essa ministração discorre. Fique atento, não fique disperso, porque o Espírito Santo pode falar ao seu coração, como também pode não falar. Vai depender de você. Ele colocou algo no meu coração, mas talvez aquilo que Ele colocou no meu coração só vai ser transmitido ao seu coração se você estiver atento, em nome de Jesus. Eu gostaria que a igreja abrisse a Bíblia comigo no Evangelho segundo o que Mateus escreveu, no capítulo 22. Capítulo 22 de Mateus, a partir do versículo 1. Na versão da minha Bíblia diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa,
notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor, a voz é minha, mas a palavra é do Senhor. Que o teu Espírito possa conduzir o meu falar, o meu pensar e o meu agir. O tema desta mensagem, que eu intitulei, é uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta muito séria. Esta parábola, ela tem no seu versículo de número 14, que é o tema da minha mensagem. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E o tema que eu coloquei aqui é uma pergunta dizendo: sou um chamado ou sou um escolhido? E você pode neste momento já começar a refletir que resposta você daria. Nós estamos vivendo um mundo onde que existem muitas coisas acontecendo de forma muito estranha. Nós estamos vivendo momentos difíceis, temos presenciado coisas tenebrosas, e no nosso meio, no mundo afora. E esta é uma palavra que eu convido a você a refletir. Eu convido a você a se colocar neste momento, a analisar a sua vida. Você não vai pensar no seu vizinho da direita, você não vai pensar no seu vizinho da esquerda, porque nós estamos vivendo esses dias. Eu até penso que palavras como esta, nesse cunho, são palavras que precisam ser mais propagadas, palavras que precisam ir ao encontro dos corações, porque é muito gostoso, é muito fácil você ouvir uma palavra de prosperidade, de bênção, que você vai alcançar isso, que você vai alcançar aquilo. E quanto à sua vida? E quanto à sua escolha? E quanto ao seu amanhã, à eternidade? Como que você tem tratado isso na sua vida? E essa parábola, ela termina dizendo que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E o que eu estou falando aqui em relação às dificuldades, as coisas estranhas que estão acontecendo muito afora, elas estão relatadas nas Sagradas Escrituras. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, diz que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. A palavra não está apontando para nenhuma facilidade. E eu não sei como que está o seu tempo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu quero dizer a você que se você não tem vivido um tempo difícil, provavelmente você está mais inclinado a estar satisfazendo a vontade do diabo do que a vontade de Deus. Os tempos são difíceis, os dias são maus. Enfermidades, problemas conjugais, problemas com filhos. Esses são os tempos difíceis que nós estamos vivendo. Outra pergunta que eu quero fazer nesta noite, baseado nesse tema: sou um chamado ou sou um escolhido? Se Jesus voltasse neste exato momento, qual seria a sua condição espiritual? Jesus pode voltar a qualquer momento.
Em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, 1 e 2, diz que Jesus ele virá como ladrão de noite. Essa referência que diz que ele virá como ladrão de noite, significa que nenhum de nós sabemos nem o dia, nem a hora. Então Jesus pode voltar nesse exato momento. E a pergunta que não quer calar é essa: qual é a sua condição espiritual? Qual é a minha condição espiritual? E essa parábola que o Senhor ilustrou no capítulo 22 de Mateus, ela nos fala de um rei que queria celebrar a boda dos filhos, e ele narra que envia os seus servos para convidar as pessoas. Na primeira leva eles rejeitaram, na segunda leva também rejeitaram e até mataram aqueles servos. Enfureceu o coração daquele rei, ele exterminou aqueles assassinos, mas depois ele envia outros servos a convidar a todos que encontrassem pelas encruzilhadas, e os servos assim o fizeram, e o local do banquete ficou repleto. Mas entre esses convidados existia um que não trajava uma veste adequada, e esse foi sentenciado a ser amarrado de pé e mãos e lançado nas trevas, onde haveria choro e ranger de dentes. Essa palavra choro e ranger de dentes, essa palavra lançar nas trevas, ela pode ser algo apavorador para mim e para você. Será que Deus poderia fazer isso com alguém? Será que Deus tem coragem de fazer isso com alguém? Apesar de ser uma parábola, existe o fundo de verdade, total verdade, no que Jesus queria transmitir ali aos seus discípulos. Tudo isso, todas as parábolas, todas as mensagens que o Senhor deixou, a parábola é uma forma diferente de transmitir uma verdade, uma narrativa alegórica de transmitir uma verdade. E muitos entendiam as parábolas, outros não entendiam. Por isso que eu quero focar neste versículo 14, para ficar muito transparente, porque é fácil para mim e você entender, porque eu sei a minha condição espiritual hoje. Eu sei responder se eu sou um chamado ou sou um escolhido, mas eu não posso dizer por você. Essa parábola, pesquisando o texto, ela se refere nessa primeira leva de pessoas que foram convidadas aos judeus. Os judeus receberam o convite, mas falharam no recebimento desse convite. Em João 1,11 diz assim: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E ele seguindo, aí ele mandou convidar todos que encontrasse. Isso aí foi externado aos gentios. Mais à frente, lá em Atos, nós vemos na conversão de Saulo, quando Saulo foi alcançado pelo Senhor, o Senhor falou que ele pregaria aos gentios, e Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. Isso resumindo esta parábola. Mas o que isso tem a ver com nós hoje, com nós que estamos aqui nesta noite?
O que essa palavra tem a ver comigo e com você? Tem tudo a ver. A propagação do Evangelho é o convite para as bodas. E nenhum de nós aqui pode dizer que não ouviu falar de Jesus. Nenhum de nós. Todos nós que aqui estamos. E eu arrisco em dizer, esse Evangelho, ele tem alcançado a humanidade. Então nós não podemos nos esquivar desta verdade. Porque o Evangelho tem sido pregado. O convite tem sido feito para mim e para você todos os dias. Mas a pergunta que não quer calar é esta: sou um chamado ou sou um escolhido? E é importante nessa noite, é importante que você entenda. E se você não está entendendo que você precisa se definir, essa é a noite, esse é o momento. E é importante que no decorrer desta ministração, você já vá se esvaziando, porque Jesus, Ele está aqui em nosso meio, e Ele está te convidando. Porque existem forças contrárias que impedem nós tomarmos a decisão, nós nos definirmos para aquilo que é o certo. Jesus, Ele escolheu, Ele chamou 12 discípulos. Mateus capítulo 10, de 1 a 4. Jesus chamou 12. Ele chamou 12, mas um não foi. Lembram disso? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Depois teve um substituto de Judas, mas Judas não foi. A Bíblia fala em João capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Com isso eu entendo que todos nós temos um chamado. Todos nós somos chamados. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E eu consigo entender neste versículo que pode haver aí uma divisão do escolhido e do chamado. Como que vamos caracterizar isso? Quem é escolhido e quem é chamado? Nós somos chamados, segundo João 15,16, para dar o quê? Frutos. Então eu entendo que para ser escolhido, eu preciso dar fruto. Não é só o fato de eu ser chamado, eu fui chamado para dar fruto, e que esse fruto permaneça. E talvez seja aí a maior dificuldade que nós tenhamos no nosso dia a dia. Qual tem sido o nosso fruto? O fruto é uma característica, é uma condição de que o Senhor nos escolheu. Mateus capítulo 7, versículo 16 diz assim: pelos frutos o conhecereis. Então você é conhecido pelo seu fruto. E qual o fruto que você tem dado? Qual o fruto que o Evangelho tem proporcionado na sua vida?
Por isso que eu falei que essa palavra, ela é intransferível. Essa palavra eu não posso pensar na minha esposa Andréia, eu tenho que pensar em mim. E essa palavra, ela veio rasgando dentro de mim, apesar de eu me esforçar bastante em dar frutos, mas eu sei que eu estou aquém ainda de uma pessoa escolhida. Posso melhorar mais. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, fazendo essa diferenciação entre um chamado e um escolhido, eu coloquei aqui algumas observações. Uma pessoa chamada, ela recebe o convite, se anima, participa, porém não se submete a deixar Jesus moldar a sua vida. Esse é um chamado. Lembra da parábola do semeador? Eis que o semeador saiu a semear, uma semente caiu à beira do caminho, em terreno rochoso. E aí, esse chamado, ele tem essa característica. Talvez esse chamado está aqui entre nós. Se anima, mas não deixa Jesus moldar, não deixa Jesus trabalhar naquela área que é difícil. O escolhido, ele tem a sua vida transformada, anda em novidade de vida e é uma nova criatura. O escolhido está baseado lá em Gálatas 2:20. Agora já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O escolhido, ele morre a cada dia. O escolhido, ele renuncia a cada dia. O escolhido toma a sua cruz e segue a Jesus. O escolhido, ele está baseado, conforme Romanos capítulo 6, versículo 4, anda em novidade de vida. O escolhido não é aquele que as pessoas passam na rua, lá o crente lá, é aquele que é crente, é dessa forma que ele é crente, porque nós somos apontados, nós somos julgados, mas se eu sou um escolhido, eu ando em novidade de vida. Esse texto diz que nós somos sepultados na morte pelo batismo, assim também andemos nós em novidade de vida. O escolhido, ele é uma nova criatura, conforme 1 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Você é uma nova criatura, porque você é um escolhido do Senhor, e foi Ele que te escolheu. Um chamado, uma característica de um chamado, uma pessoa que ela é só chamada, ele vive murmurando, tem dificuldades de relacionamento, tem dificuldades de perdoar. Você conhece alguém assim? Vive murmurando, relacionamento com as pessoas zero, horrível, tem dificuldade de perdoar. Eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Talvez alguém aqui nessa noite tenha essa característica, e o Senhor te convida a você se submeter a Ele, para Ele te transformar nessa noite. O escolhido, ele vive agradecendo, tem bom relacionamento, perdoa, mesmo que com dificuldade, porque não é fácil você perdoar. Mas o escolhido, ele se deixa levar pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo capacita ele a perdoar. O chamado, ele é tendente à desobediência, insubmisso, alheio às coisas de Deus, à palavra de Deus. É
essa tendência à desobediência, está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, principalmente para os filhos. Os filhos seriam desobedientes aos pais, mas o escolhido, ele é obediente, submisso, amante e praticante da palavra. Essas são as características de um escolhido. E eu convido você mais uma vez, nesta noite, a pensar: qual é a sua condição? Jesus pode não voltar, nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui a 1 ano, nem daqui a 2 anos, mas eu posso morrer a qualquer momento. Você pode morrer a qualquer momento. E qual é a sua condição espiritual? Você é um chamado ou você é um escolhido? Você é uma chamada ou você é uma escolhida?